Aprender francês com o filme Coco antes de Chanel. Coco avant Chanel, que é o filme francês de 2009 da diretora Anne Fontaine, com a famosa atriz Audrey Tautou. A gente vai ver um trecho do filme, a gente vai estudar um trecho do filme, vamos falar um pouco da história da estilista e muito francês. C'est parti! Allons-y. Salut afrancesado, je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour afrancesados, je suis Émile, je suis français e eu vou te dar dicas que sou nativo francês. Pode te dar, e este é seu canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Talvez você seja novo, então não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. C'est parti! Então vamos assistir ao trecho do filme Coco antes de Chanel, em francês Coco avant Chanel. Vou só pronunciar em francês para não me enganar entre Coco e Coco. Então vai ser Coco avant Chanel. Cocô como cocô mesmo, hein? Mas em francês não significa isso. Não, é o apelido, na verdade, de Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel. Acho que até tinha um S, mas virou depois Chanel. Hein? Coco Chanel. Coco Chanel. Vamos assistir então um trecho desse filme que conta a história dessa Gabrielle antes de se tornar a famosa estilista francesa. Esse trecho ela vai reencontrar a irmã dela, tá bom? Vamos assistir e depois vamos estudar o francês para você entender tudo. E vamos contar um pouco da história. Presta atenção, ouvidos atentos. Oui. E por que é muito importante aprender com filme? Porque é o francês da vida real, o francês que você vai ouvir na França e você vai aprender várias expressões também que você não vai aprender nos livros de gramática nem na escola tradicional. Vamos lá. Mais... J'avais peur de plus jamais te revoir. Mais tu as reçu mes lettres? Pourquoi t'as pas répondu? Je faisais la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue avec Balzan. Quoi, tu habites chez Balzan? Mais qu'est-ce que tu crois? Je vis dans un château, j'ai ma baignoire dans ma chambre, un grand lit pour moi toute seule, des domestiques pour me servir. Je fais rien de la journée, c'est le rêve. Ah, c'est formidable, dire qu'on est voisines. E aí, entendeu? Entendeu tudo? Mesmo que você não tenha entendido nada, é muito importante você começar desde cedo, desde que você começar a aprender francês, a ver, a se expor a esse tipo de conteúdo, para você ver a rapidez do francês da A vida velocidade real, normal, a velocidade nativa. a forma como eles falam, que às vezes não é como você aprende na gramática, a maior parte das vezes não é, certo? E nem nos cursos tradicionais. Então é bom, desde sempre, você se expor a esse tipo de conteúdo, mesmo que você não entenda muita coisa, claro que, idealmente, com a explicação depois, como a gente faz aqui, principalmente no curso fechado, Método Afrancesados. Vamos lá. Isso mesmo. Antes de falar dos diálogos, eu vou introduzir um pouquinho sobre Coco Chanel, um pouco da história e um pouco de francês também, um pouco de vocabulário. Coco Chanel est une créatrice de mode. Coco Chanel est une créatrice de mode. Acho que nem precisa traduzir, parece óbvio, né? Coco Chanel est une couturière. À la base, est une couturière. Costureira. Coco Chanel est une couturière. Et c'est quoi le masculin de couturière? Un couturier. Un couturier. Um costureiro, tá? Se for um homem. Geralmente, ER no final de uma palavra se pronuncia E. Couturier. E a gente pode dizer Couturier. também tailleur, né? Em francês. Un tailleur. Un tailleur. Un tailleur. É a mesma coisa, né? Sim, exatamente. Então, Coco Chanel se tornou o símbolo da élégance à la française. Coco Chanel est le symbole de l'élégance. Coco Chanel est le symbole de l'élégance à la française. Isso foi para introduzir quem é Coco Chanel. Elle fait de la haute couture. Elle fait de la haute
couture. Como seria isso em português, Roberta? Ou seja, a alta costura, Alta- né? Ah, ok. Literal assim. Fait de la haute couture. Fait de la haute couture. Presta atenção na pronúncia de Coco Chanel. Coco se pronuncia como cocô, mesmo que você Coco. faz no banheiro. Coco e Chanel, você vai pronunciar o L no final. Chanel. Chanel. E a gente te recomenda, tá? A gente vai agora explicar tudo o que foi falado nesse diálogo, te explicar o que é realmente da vida real, certo? O que é muito usado, estruturas principais. Depois, assiste o filme, revê essa cena, certo? Volta ao vídeo e revê o vídeo inteiro. Também certo? vou deixar o link do trecho na descrição do vídeo, se você quer assistir de novo. Na verdade, um trecho do trecho, então ele pode assistir um trecho mais longo, tá bom? Vamos falar então do diálogo da Coco avant Chanel. É um diálogo entre Coco Chanel, com a atriz Audrey Tautou, que talvez você já conhece, porque é a mesma atriz do Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, o fabuloso destino de Amélie. Então, a mesma atriz, ela vai falar com sua irmã, que se chama Adrienne. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. O que significa é, eu estava com medo de nunca mais te rever. E essa pronúncia? J'avais peur de ne plus jamais te revoir. J'avais peur. J'avais peur. Para fazer esse som do E, faz a boca do O e fala E. Peur, peur, medo. Eu estava com medo. J'avais peur, j'avais peur. Então a gente tem aqui também de, então eu estava com medo, né? Estava. Se fosse no presente ia ser como? J'ai peur. Eu tenho medo. J'ai peur. Estou com medo. Literalmente a gente usa o auxiliar avoir. Então, j'ai. Eu tenho medo. J'ai peur. J'avais peur no passado. J'avais peur. E aqui, j'avais peur de quoi? Certo? Quem tem medo de algo. Não pode esquecer o de. J'avais peur de. E tinha medo de quê? De ne plus jamais te revoir. De nunca mais te rever. De Então, plus, ne plus jamais. jamais. Hein, que eu botei aqui. Ne plus jamais significa nunca mais, certo? Ela poderia ter falado j'avais peur de ne plus jamais manger. J'avais peur de plus ne- jamais t'embrasser. Eu tinha medo de nunca mais comer, eu tinha medo de nunca mais te dar um beijo, certo? Manger, comer, t'embrasser, dar beijo. Te dar um beijo. Então, j'avais peur de ne plus jamais, nunca mais, tá? Ne plus jamais, nunca mais. Et te revoir, te rever. Mais tu as reçu mes lettres? Mais tu as reçu mes lettres? Você recebeu minhas cartas? Tu as reçu mes lettres? Olha a pronúncia do reçu. Reçu. Reçu, que é o passado de recevoir. Receber em francês, recevoir. Tu as reçu, j'ai reçu. Então, para fazer esse U, faz a boca do O e fala I. U. Tenta, Roberta? Boca do U, fala aí. U. E presta atenção que não é reçu, tá? É Reçu. Então, Reçu. faz a boca do O e fala E. Re. Faz a boca do O e fala E. Re. E depois esse U, que é a boca do U e fala I. Su. Com bico no francês. Reçu. Tu as reçu. É o mesmo U para tu e reçu. Tu as reçu mes lettres. Não é letras. Não, é cartas. Cartas. Ok? Une lettre, poderia ser un courrier, un correio. Tu n'as pas reçu mon courrier. Mon courrier. Tu n'as pas reçu ma lettre. Tu n'as pas reçu ma carte postale. Tu n'as pas reçu ma carte postale. Emílio mudou a frase para um negativo. Presta atenção. Tu N'as pas reçu, você não recebeu, depois, meu correio, meu cartão postal, minha carta. Ok? Canhão.
Então, isso é a negação de reçu. Tu as reçu, tu n'as pas reçu. Hein, como um sanduíche aqui, No no passado. passado. Hein. D'accord. A négação em français é como um sanduíche. Pourquoi t'as pas répondu? Pourquoi t'as pas répondu? Mas, Emile, você acabou de explicar que a negação em francês é ne pas, ou seja, um sanduíche. Cadê o ne aqui? Por que você não respondeu? Pourquoi t'as pas répondu? Pourquoi t'as pas répondu? Na verdade, o correto, na escrita, seria pourquoi tu n'as pas répondu. Mas isso é legal porque você está aprendendo o francês falado na vida real. E os franceses geralmente cortam esse ne. E o U também do tu. Exatamente. Então é tá. Tu n'as Facilita, pas. né? Tá. É mais fluido, hein? Também na. E no facilita que você não precisa fazer o U do tu. ouvido. Exatamente. T'as pas répondu. Isso é muito comum. Um outro exemplo, com esse tu as reçu, ou tu n'as pas reçu, seria t'as pas reçu, t'as pas reçu, t'as pas Você reçu. não recebeu. Tá pas reçu. Certo? Então, não precisa se preocupar com tu n'as, certo? Quando você estiver falando na vida real, corta esse ne, vai direto ao ponto. O pas já vai indicar que é uma negação. É isso. E eu queria também falar desse pourquoi, porque eu ouvi bastante brasileiros falam parce que às vezes o pourquoi. Por quê? Pourquoi em francês é porque, mas sempre quando você perguntar, ok? Pourquoi? Pourquoi? E se você Ou quer seja, explicar pourquoi Sim. é o porquê separado em português. que, ok? Com acento, né? Com ou sem acento, Ok. depende. Se tiver no começo ou no final da frase. Então, em sempre português. uma pergunta. Pourquoi? Porque, em português, com duas palavras. E se você quer explicar, você vai usar o parce que. Parce que seria o porque em português, uma palavra só, hein, para explicar. Parce que. Então, como nesse caso fosse uma pergunta, pourquoi t'as pas répondu? Ela poderia responder parce que je faisais la gueule. Et o que significa, Roberta? Je faisais la gueule. Je faisais la gueule. É isso mesmo. Hein? Em francês, então, faire la gueule, um sinônimo seria bouder. Bouder. Faire la gueule é uma expressão que significaria isso. Em português, como seria? É aquela pessoa que tá chateada, zangada, que Emburrado, tá fazendo birra, emburrada, Ok? certo? Então, faire la gueule seria estar emburrado, emburrada. Ok? E aí, Coco Chanel, ela disse, não respondi suas cartas, porque Parce que je faisais la gueule. Mas é tão óbvio que ela nem falou o parce que. Je faisais la gueule. Ela tem uma personalidade bem forte, né? Essa Coco Chanel. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Perguntou Adrienne. Mais qu'est-ce que tu fais ici? mas o que é que você está fazendo aqui? Ela não falou, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Então você tem aqui o en train de faire. Você já dá para perceber que a frase fica muito mais fluida quando você usa o presente simples. Então é por isso que no francês falado é muito mais comum você ouvir o presente simples sendo usado para expressar uma ação que está em curso, que está ocorrendo agora, certo? E que pelo contexto você já entende que aquele presente simples está representando aquela ação que está em curso, sem precisar de gerúndio, sem precisar dessa estrutura être en train de faire, certo? En train de, não precisa usar isso, até porque é até difícil de você pronunciar esse en train, certo? Então vamos facilitar as coisas. Por que complicar se a gente pode fazer simples? Vamos usar o presente simples. Qu'est-ce que tu fais ici? E a Gabrielle Coco Chanel respondeu: Je suis venu avec Balsan. Je suis venu avec Balsan. C'est E balsan ou balsan? Balsan, tem razão, Balsan. Ah, pronunciar Balsan. Mas tem um nome, então não é tão importante. Je suis venu do verbo venir no passado, vir. Venir, vir em português. Ou seja, presta atenção.
a gente viu tu as reçu, t'as répondu, t'as pas répondu. E a gente tá vendo agora je suis venu. Então, no passado, o verbo venir, que é vir, ele vai ser feito, o passado composto, com o verbo être. Je suis venu. Por quê? Porque é assim, certo? Não precisa saber, não precisa decorar a lista do verbo que é com être, do verbo que é com avoir. Vamos pouco a pouco, certo? Uma coisa de cada vez. Então, je suis venu, venir, você vai usar o verbo être. Je suis venu, tu es venu. Tu es venu. De novo, o biquinho francês para pronunciar venu. Venu. A gente sabe que causa ansiedade, que você quer, às vezes, controlar tudo, quer saber tudo de uma vez, quer toda vez saber ir atrás da regra da gramática, porque parece que se você souber a regra da gramática, você vai saber controlar e você vai acertar tudo quando falar, mas não é assim que funciona. Quanto mais você for buscar a regra da gramática, mais você vai se embaralhar, porque na hora de falar, em vez de estar focando no que realmente é falado, na estrutura que é usada, em como aquilo se encaixa na vida real, aqui, venir, je suis venu, tu es venu, você já sabe, você vai ficar simplesmente buscando a regra de gramática e ao invés de lembrar o que tem que falar, vai ficar ditando na sua cabeça a regra de gramática. Então, não faz sentido. Vamos simplificar as coisas e focar no que a gente está vendo. Je suis venu. Emile esqueceu um detalhe porque Coco Chanel é uma mulher. Então, je suis venu vai ter um E no final, certo? Bien vu, Roberta. Essa é a única diferença que tem do passado, certo? Na escrita, se for mulher ou homem, esse passado com venir, certo? Na fala é a mesma coisa. Je suis venu. Exatamente. Avec Balsan, que eu falei nome, mas é o sobrenome do cara que se chama Etienne Balsan, tá bom? Que foi o amigo, o amante da Gabriela. Então, je suis venu para a mulher, je suis venu para homem. Mesma pronúncia na escrita. Mas tira o E no final. Tira o E no final para o homem e para a mulher deixa o E quando for escrever. Sim, então, são parênteses. Exatamente. E Gabriel é também um nome masculino, mas se escreve sem dois L, porque ele se chama Gabriel. Mas existe um nome masculino também, Gabriel, sem dois L no final. Vamos e a continuar. pronúncia é a mesma. A mesma, Gabriel, Gabriel. Não tem um mais Gabriel no final, não. Igual. Ok? Então, Balsan, como eu falei, o amigo, o amante da Coco Chanel. Je suis venu avec Balsan. A Adrienne respondeu. Quoi? Tu habites chez Balsan? Tu habites chez Balsan? Quoi? Quoi? Quando ela diz esse quoi, é tipo... O quê? O quê? What? Não acredito. Quoi? Tem essa... É uma pergunta Surpresa. incrédula, com surpresa. Devia ter uma exclamação. Quoi? Tu Mas habites... é informal, tá? É informal. Não vai falar quoi para uma pessoa que você não conhece. Sim. Quoi? Tu habites chez Balsan? Tu habites chez Balsan. Então, a gente está vendo agora o verbo habiter, que é o verbo morar em português. Habiter. Tu habites chez Balsan? Chez Balsan? Não entendi por que chez Balsan. Chez significa na casa de. Chez Balsan, na casa de Balsan. Dans la maison de Balsan. A gente usa o chez. Por exemplo, j'habite chez moi. Ok, óbvio. J'habite chez moi. Mas tem gente que mora na casa dos pais. J'habite chez mes parents. Opa, faltou o B do habite. Então, j'habite chez, certo? Esse chez tem a ideia de na casa de. Então, você não precisa... Tem gente que fala j'habite chez la maison. Não tem la maison. Chez já tem essa ideia da casa da pessoa, o local onde a pessoa mora. Então, j'habite chez mes parents. Eu moro nos meus pais. Esse é o uso do chez em francês. Pode usar je vais, eu vou na casa de alguém. Je vais chez, donc je vais, eu vou. Je vais chez toi. Eu vou na sua casa. Je vais chez toi. Então, o uso do chez é assim. Tu habites chez Balsan. Você está morando na casa do Etienne Balsan. Só uma coisa aqui, a gente falou do quoi, então esse quoi mostra essa incredulidade.
essa Incredulidade. incredulidade, essa surpresa, certo? Informalmente. Se você estiver diante de uma pessoa que você está chamando de vous, formal, é melhor você dizer Comment? comment, Comment? C'est plus poli. como, ou você pode dizer também pardon, certo? Pardon, Licença. pardon. E aí, obviamente, se você estiver surpreso, você vai dizer com a cara surpresa. Pardon? Essa cara. Comment? Essa cara. Chocado. Exatamente. Só o parênteses, vamos lá. Qu'est-ce que tu crois? Respondeu Gabriel. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? O que você está acreditando? O que você acha? Qu'est-ce que tu crois? Je vis dans un château. Qu'est-ce que tu crois? Je vis dans un château. Essa vez, je vis dans un château é o mesmo sentido de j'habite. Je vis, vivre, que vem do verbo vivre, viver, tem o mesmo sentido de morar, habiter, ok? E aqui o que ela falou foi qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? O que você acredita? Mas o que você acredita é, você está pensando o quê? O que é que você está pensando? Você está É isso. menosprezando? Sim. Então, o verbo croire é acreditar, crer, né? O que ela quis dizer aqui foi, o que é que você está pensando? Você teve alguma ideia errada? Meu respeito. Aí ela vem e fala, je vis dans un Château. Château em francês é castelo. castelo. Então, eu moro num castelo. Olha que chique. Ou seja, você estava me menosprezando? O que é que você está pensando? É. Eu moro num castelo. Porque para falar um pouco da história da família Chanel, hein, que dessert a Gabrielle e também a Adrienne, a irmã dela, eles são pobres. Hein? É uma família humilde que conseguiu atingir a alta sociedade, a haute société française, la haute société française. Hein? Ou seja, a irmã dela ficou chocada, mas Chanel tá morando num castelo. Ela se acha, né? Ela tá se achando, mas na verdade ela trabalha para o tal Balzano. É, exatamente. Ela ainda não chegou na haute société nessa cena do filme. Ela está chegando. Agora, para pronunciar castelo em francês, château. Château. E a U em francês tem o som do O. Então, château. Château. Tem muitos castelos na França. Alors, je vis dans un château. Acho que foi o castelo de Compiègne. Compiègne, que é uma cidade no norte de Paris. Compiègne. Então, je vis dans un Château. château. E-A-U, som de O. Château. Château. Muito bem. Simples, né? J'ai ma baignoire dans ma chambre. J'ai ma baignoire dans ma chambre. Eu tenho minha banheira própria no meu quarto. Ou seja, que luxo, né? Então eu não vou falar baignoire. Não. Baignoire. Ou seja, esse aí, tá? Baignoire. Esse aí de baignoire, banheira, você vai falar baignoire. Em português seria assim. Baignoire. Então esse G não tem nada a ver, não vou pronunciar. Não, geralmente o GN em francês tem o som do NH em português, nhe, mas nessa vez não é baignoire, é baignoire, como se fosse o N longo. Baignoire. Então finge que esse G não existe, tá? Isso. Baignoire. E aqui o OI vai ter som de UA. E depois o E no final não vai pronunciar. A pronúncia da palavra vai terminar aqui na garganta. No R. Baignoire. Não é muito comum ter uma suíte na França. Ter seu próprio banheiro dentro do seu quarto. Acho que Nem muito luxo, menos né? uma banheira, né? Mas aí é super luxo. C'est luxe, c'est du luxe. Hein? C'est luxo, c'est du luxe. Luxo em francês, luxe. É luxo puro, isso da Gabrielle Chanel. Mas o que é muito comum, tá? E que não é obrigatoriamente luxo, é que nos banheiros franceses tem sim banheira. E isso é mais a regra do que a exceção. Então, por exemplo, a gente hoje em dia mora num apartamento que é alugado, um apartamento que é novo, que foi de um prédio que foi recentemente construído, e o nosso banheiro tem uma banheira. Então, essa é a regra aqui na França. Então, não se assuste se você alugar um apartamento, se você for num hotel e tiver uma banheira, porque é super comum.
Não sei porquê, talvez a gente precise fazer uma pesquisa sobre isso para ver de onde vem essa tradição. Então, Então, baignoire. j'ai ma baignoire dans ma chambre, un grand lit pour moi toute seule, un grand lit, uma cama grande, gigante, un grand lit, você não vai pronunciar o T de lit, un lit, uma cama, em francês uma palavra masculina, un lit, não vai pronunciar esse T, un grand lit pour moi, toute seule, para mim, sozinha, né? E aí, quando ela diz pour moi, toute seule, ela quer dizer exclusivamente para mim, certo? Pega aqui essa estrutura, pour moi, toute seule. Se você é uma mulher, se for um homem, vai ficar como? Pour moi, tout seul. Tout seul. Você vai tirar os e no final das Então, palavras. Pour moi, tout seul. Não pronuncia o T no final de tu para o homem e para a mulher. Pour moi, toute seule. Isso significa para mim, toda sozinha, não é. É exclusivamente para mim. Sim, um sinônimo Somente para mim. Exclusivement, a palavra em francês Pour moi. que pode usar, e seulement. Pour moi, certo? Então, nesse caso aqui, exclusivement, pour moi, seulement, pour moi, essa grande cama. Então, quando você vir isso, não tenta traduzir palavra por palavra. Para mim, toda sozinha. Para mim, todo sozinho. Não. Pour moi, toute seule, exclusivamente para mim. Ou seja, é um luxo tão grande que a cama grande, ela não divide com ninguém. Exatamente. Ela sozinha tá exclusivo dela. Serviço top de linha nesse Chez Balzan. Também quero morar Chez Balzan. Talvez ele tenha um Airbnb hoje em dia, não sei. Vamos ver. Então, j'ai ma baignoire dans ma chambre, un grand lit pour moi toute seule, des domestiques pour me servir. Des domestiques pour me servir. Com domésticos, né, para me servir, para cuidar de mim, né? Para me servir. Então, domésticos são empregados domésticos. É comum isso aqui na França? Não. Hoje em dia, talvez na alta sociedade que não conheço, que nunca vi, existe, mas não é comum, não é o padrão. Hein? Não é como no Brasil, que Não. muita gente tem empregados domésticos para fazer Sim. serviços de casa. Certo? De vez em quando a gente pode pagar o serviço para alguém fazer a faxina, mas assim, Mas de diarista. é diarista, né? Não é domésticos que vão servir. E realmente, no contexto que Coco tá falando, né? Coco Chanel tá falando, realmente eles fazem absolutamente tudo. Domésticos que me servem como uma rainha. Isso mesmo. E eles fazem tudo porque você vai ver agora essa frase. Qual é a frase que ela disse depois? Je fais rien de la journée. C'est le rêve. Je fais rien. Je fais rien. Eu faço nada. O correto seria je ne fais rien. Mas de novo, na fala, você tira o ne para ser mais fluido. Je fais rien. Je fais rien. Então, je ne fais rien de la journée. Eu não faço nada durante o dia. Je ne fais rien. Então, aqui a gente tem a negação não nada, tá? Eu não faço nada, que é ne rien. Ne rien. Não nada. Então, je fais seria eu faço, tá? E para dizer eu não faço nada, je ne fais rien. Simples assim, com o verbo principal no meio, o sanduichinho igual como é com ne pas. Igual. Eu como nada, je ne mange rien. Je ne mange rien. Pode usar. E o sanduíche, de novo. Eu não vejo nada. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Não vejo nada. E claro, se você quiser realmente ser afrancesado e falar o francês da vida real, je vois rien. Je vois rien. Je fais rien, je vois rien, je mange rien. É assim que a gente fala no francês da vida real. E aí depois ela falou c'est le rêve. C'est le rêve. Literalmente, é o sonho. C'est le rêve. C'est la belle vie. C'est la belle vie. É o sonho. É que vida boa, né? C'est le rêve. C'est la belle vie. Isso seria uma outra expressão. Et Adrienne, ah, c'est formidable. Dire qu'on est voisine. Ah, c'est formidable. Existe a palavra em português? É formidável. Formidável, é incrível. É incrível, é bacana. É maravilhoso. Ah, c'est formidable.
Dire qu'on est voisine. Essa é a estrutura muito usada. Dizer que a gente é vizinha, não entendi. Ela poderia ter dito isso. J'ai du mal à croire que on est voisine. Hein? Então, eu tenho dificuldade de acreditar que a gente é vizinho. vizinha. Vizinhas, né? Então, duas expressões para dizer a mesma coisa. J'ai du mal à croire que. Isso significa eu tenho dificuldade de acreditar. Eu não acredito. É sério que a gente é vizinha? E dire que significa a mesma coisa. Mostra também essa surpresa. Eu não acredito que a gente é vizinha. Então, dire que, j'ai du mal à croire que. Certo? Aqui, como ela começou com on est voisine, você vai cortar esse e de que e vai colocar o apóstrofo. Por quê? Porque em francês é assim, para ficar assim. mais fluido. Certo? Dire qu'on est voisine. Dire qu'on est voisine. J'ai du mal à croire qu'on est voisine. J'ai du mal à croire que cette vidéo est presque finie. Eu tenho dificuldade de acreditar que esse vídeo está quase no final, chegou quase no final. Por quê? Porque a gente tem um presente para você, é tudo novo, tudo novinho, chama Mini Curso A Francesa 2, ou seja, vão ser 10 aulas gratuitas que você vai receber por e-mail. Para isso, você basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão, você vai receber o mini curso, mais o guia A Francesa 2, como aprender francês do jeito certo. Em 7 passos, tá? Ok. Então não deixa de clicar aqui no izinho, é de graça, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai deixar liberado, tá? Baixa aqui o e-book e participa do mini curso, Isso. 10 aulas de graça. Vai ser um passo a passo para você começar a falar francês do jeito certo. A gente se vê no mini curso então. E também não esquece, se você gostou do vídeo, de deixar o seu J'aime, seu like embaixo do vídeo, de compartilhar o vídeo também com seus amigos que querem aprender francês. E a gente se vê no próximo vídeo. À très bientôt. Salut.